E aí, beleza? Muito prazer ter você aqui novamente no canal. A aula de hoje está imperdível. A gente vai tratar sobre conceitos básicos do que envolvem aí Git, GitHub desse universo. Por isso que eu deixei para falar algumas coisas no final, pertinho do final, melhor dizendo, porque vamos utilizar para as duas ferramentas, tá? A gente falou sobre a introdução ao GitHub. Nós falamos ali dos motivos, né? Os 5 motivos ali para se utilizar o GitHub. E agora nós vamos entrar, né, nos conceitos básicos do GitHub, tá? Tá. GitHub. É, um deles é repositório. Um repositório é um espaço onde o código-fonte de um projeto é armazenado e gerenciado. Ele pode ser público, acessível por qualquer pessoa, ou privado, acessível apenas por membros autorizados. Essa questão de repositório, né, quando a gente fala de repositório Git, na sua máquina local, esse repositório vai ser sua pasta. No repositório GitHub, né, vai ser, entre aspas, um link, onde vai ter ali os arquivos do seu projeto. Nesse link, né, esse repositório, você vai conseguir definir a visualização, tá, do código-fonte. Na sua máquina, melhor dizendo assim, você consegue também liberar o acesso, dependendo dos usuários que utilizam a sua máquina, né? Dependendo do seu disco, por exemplo, onde é que está armazenado o seu disco. Mas o repositório é simplesmente isso, é o lugar onde vai estar armazenado os seus arquivos. Na sua máquina local é a pastinha do seu projeto. No GitHub vai ser o link após você criar um repositório, que lá vai ter todos os arquivos do seu projeto. E a visualização pode ser pública ou privada. Acesso público, qualquer pessoa que tenha acesso àquele link vai poder ver os arquivos do seu projeto. Acesso privado, apenas você, e algum membro, né, da sua equipe que você liberou especificamente para aquela pessoa ver, vai conseguir ter ações ou visualizar o código-fonte. Commits é importante entender o seguinte: o commit é uma alteração no código-fonte que é registrada no repositório. Ele contém informações sobre as alterações feitas, quem fez e quando foram feitas. Se a gente for puxar um pouco aqui, né, na nossa memória, quando a gente estava falando ali do histórico do Git, tá? Para alterar o arquivo, ele não vai fazer salvar as alterações, tá? O Git capturar as alterações. Só alterar meu arquivo e salvar meu arquivo não quer dizer que o Git já pegou aquelas alterações, porque senão ia ficar muito bagunçado, né? Você escreveu 10 linhas de código, salvei, o Git já capturou. Com uma certa maturidade, entendimento sobre o processo de desenvolvimento, você vai ver que ia ficar muito bagunçado. Ia ficar várias linhas de código, vários históricos que você nem iria nem entender o que estava acontecendo. Porque às vezes a gente escreve, sei lá, 1.000, 2.000 linhas de código por dia ali, e pode ser que você não lembre do que você fez. Então ele trouxe consigo o commit. O commit é o que? Ele é um separador disso aí. Você vai editar alguns arquivos, vai selecionar aqueles arquivos, vai dar um commit, ou seja, olha, ele vai dizer para o Git assim, olha Git, eu sei que eu tenho a primeira versão desse arquivo, você já está no seu histórico, e eu quero que agora, nesse momento, você armazene aí na minha linha de histórico essa nova versão. E aí você define ali uma descrição para aquele commit, para que você consiga relembrar, né, que o que foi feito naquele commit. Branch. Branch ela é uma ramificação, né? Então, branch é uma ramificação no fluxo de trabalho e desenvolvimento. Ele permite que você trabalhe com a versão separada do código-fonte, sem afetar o código principal. Os branches podem ser fundidos, merged, quando o trabalho estiver concluído. Tá. Se a gente pegar o exemplo também, se você não viu essa aula, eu sugiro que você volte à aula do Git para poder você compreender o que a gente está falando aqui neste momento agora. Branch é o seguinte, a gente falou de ramificação lá na aula de Git, né? Então, eu tenho lá minha via principal, que vai ser, vamos chamar ela de minha branch principal, tá? Que seria minha main ou minha master. E lá está o meu código principal. Eu não quero perder aquela versão porque ela está funcionando, ela está compilando.
ela não tá, ela pode ter alguns defeitos sim, mas eu sei que o que tem ali eu já validei, né? Já está validado, está em produção, mas já está validado aquilo ali. Beleza, apareceu uma nova melhoria ou um bug para ser feito. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela minha branch e vou criar uma nova ramificação. Eu vou passar a ter, entre aspas, um espelhamento daquela minha branch principal e eu vou começar a trabalhar em cima dessa nova branch, ou seja, nessa nova ramificação, ou seja, nessa cópia dos arquivos, entre aspas, né? Então, você vai começar a editar ali coisas e não vai impactar no seu arquivo principal. Isso é importante porque se você fizer qualquer alteração que surja um efeito negativo no projeto, você simplesmente pode descartar ou tentar corrigir e não vai afetar nada do que está em produção. Quando a gente fala de ramificação no ambiente de trabalho, por que é feito? Várias pessoas estão trabalhando no mesmo projeto ao mesmo tempo, editando arquivos separados. Então, essa ramificação ela facilita esse controle, né, de quem fez, o que fez, quando fez, tá? Então, por isso que ele segura aí, né, ele pega, faz o uso do commit, né, para auxiliar nas branches. Você vai ver que commit é bacana, mas branch ele é sensacional para trabalho em equipe. A gente vai também aqui tratar sobre os pull requests, né? O que é um pull request? Pull request é uma solicitação. Aí a gente já está falando do ambiente de GitHub. Merge, ele acontece também no GitHub e acontece no Git. Mas o pull request ele é uma solicitação feita por um colaborador do projeto para que suas alterações sejam integradas ao código-fonte principal. Ele permite que os desenvolvedores revisem e discutam as alterações antes de serem mescladas, antes de fazer o merge no código-fonte principal. Então, é como se fosse assim um arbitrário ali, né? Você fez a alteração no código e eu do outro lado também fiz a alteração do código. Então, quando você enviar o seu pull request ali, ó, Matheus, eu quero integrar esse código-fonte aqui na branch principal. A gente vai analisar junto, olha, esse código aqui tá 100%, então libera. Não, ó, esse código aqui tu tá mexendo na mesma coisa que eu tô mexendo aqui. Vamos tentar trabalhar junto para unificar nosso código nesse processo, para que não venha quebrar. Ou às vezes até um código que iria chegar a ter um impacto grande no projeto, né? A partir do pull request você consegue ter a validação de outra pessoa, digamos que é o double check, né? Double check. Alguém está ali olhando também para validar que as alterações que você está fazendo não vai ter um impacto negativo no projeto. E a issue, o que é issue, né? Issue é um problema, é uma tarefa a ser resolvida no projeto. Ela pode ser utilizada aí para relatar bugs, solicitar recursos ou discutir ideias de melhorias. Você consegue abrir uma issue, né, no GitHub e a partir dessa issue você pode criar ali uma nova branch, né, e fazer as alterações ou as atividades que você propôs ali a partir daquela issue, tá? Então, com isso a gente finaliza a aula de hoje. Ficou um pouco extensa, mas são com conteúdos muito bons aí e bem bacanas para você trabalhar. Então, se não entendeu, volta na aula mais um pouquinho, dá uma acompanhada na aula novamente. Tenta pesquisar um pouco mais lá no documento do GitHub, que você vai entender e vai ficar muito simples de manter. Tá? Eu espero você na próxima aula e até mais.